Olá, bom dia. Dá um bom dia para quem está do seu lado, dá um beijo, dá um abraço. Diga a essa pessoa, ainda bem que você veio hoje. Abra a tua Bíblia lá em Lucas, no capítulo 18, versículo 35. Lucas 18, 35. Nós estamos no último dia do tema Anatomia Divina. Hoje nós vamos falar, talvez, sobre uma das partes fundamentais e mais fundamentais do corpo de Cristo, que são os ouvidos de Cristo, porque eu acredito que os pés de Cristo eram guiados por aquilo que ele ouvia, tanto do Pai quanto do próximo. E essa história narra muito bem como Jesus ouvia as pessoas. Lucas 18, 35. Ao aproximar-se Jesus de Jericó, um homem cego estava sentado à beira do caminho pedindo esmola. Quando ouviu a multidão passando, ele perguntou o que estava acontecendo. Então disseram a ele: Jesus de Nazaré está passando. Era um homem cego que estava na beira do caminho. Logicamente, por ser cego, ele não podia ver. E não podendo ver, ele tinha os ouvidos muito abertos. E os ouvidos daquele homem estavam sensíveis, ao ponto de ele ver um estrondo de uma multidão passando, e o estrondo daquela multidão passando chamou a atenção dele. E uma vez chamando a atenção dele, ele perguntou para aqueles que estavam ao redor dele: o que está acontecendo aqui? É o Justin Bieber? O que está acontecendo? E falaram: não, é Jesus de Nazaré está passando. Quando aquele homem ouviu o estrondo da multidão, soube que era Jesus de Nazaré, então ele pôs-se a gritar, gritando: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Os que iam adiante repreendiam para que ele ficasse quieto, mas ele gritava ainda mais. A igreja que estava com Jesus, o corpo de discípulos que estavam com Jesus, a multidão que estava com Jesus, cutucava aquele homem e dizia: fica quieto, Jesus está falando, fica quieto, e chacoalhavam ele e diziam: para de gritar. Isso me faz lembrar muito a minha infância, quando, enfim, morava com meus pais, e a gente tinha um momento de oração no almoço, e aí naquele momento de oração, todo mundo fechava os olhos e começava a orar. E aí então eu ficava de olhos abertos, e a minha irmã chegava para mim no meio da oração e falava: fecha o olho. E eu olhava para ela e falava: se você me viu de olhos abertos, é porque você também estava de olho aberto. E essa multidão, ela é muito engraçada, porque ela pedia para aquele homem se calar, mas o que é engraçado é que ela estava falando, pedindo para que o homem se calasse. E isso parece muito conosco, enfim, crentes. E os crentes que estavam em volta de Jesus não davam ouvidos àquele homem. E aquele homem gritava desesperadamente ainda mais alto: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus então parou e ordenou que aquele homem fosse trazido a ele. Quando ele chegou perto, Jesus perguntou-lhe: o que você quer que eu lhe faça? Eu amo essa história, porque Jesus, primeira coisa que me chama a atenção, ele presta atenção no grito de um homem. Havia uma multidão. Jesus destaca aquele homem e diz: traz ele para perto de mim. Traz ele para cá, esse único homem que está gritando: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Traga esse homem para perto. E aí então as pessoas vêm e trazem ele. E obviamente ele era cego, então tinha alguém carregando ele, pegando pelos braços e levando ele até perto de Jesus. E quando ele chega perto de Jesus, cego, Jesus olha para aquele homem e pergunta: o quê? O que quer que eu lhe faça? Isso destaca uma virtude de Jesus que me chama muito a atenção. Sabe, Jesus, se fosse eu e você ali no lugar de Jesus, provavelmente falaríamos algo como, por exemplo: pode enxergar, para de gritar, por favor. Ou colocaríamos a mão no olho dele e falar: abra os olhos.
Mas Jesus olha para aquele homem cego e pergunta àquele homem cego, o que quer que eu lhe faça? Tipo assim, você quer tomar um café? Quer dar uma volta na praça? O que você quer que eu lhe faça? Quer um abraço? Um abraço de Jesus? O que você quer que eu lhe faça? Isso revela o quão bom ouvinte Jesus era. Isso revela que Jesus, ele não era um santo milagreiro itinerante. Isso revela que tudo que Jesus queria era relacionamento. Ele não queria apenas manifestar o Pai com sinais e prodígios. Ele queria conhecer quem era aquele homem. E queria entender qual era a real necessidade daquele homem. Porque muitas vezes, de maneira preconceituosa, não no sentido pejorativo, mas no preconceito da coisa, nós julgamos imediatamente o que as pessoas querem. E eu me vejo diversas vezes agindo dessa forma e me mostrando como alguém diferente de Jesus. Por exemplo, alguém para a gente num semáforo e a primeira coisa que eu faço é abrir um moedeiro, pegar algumas moedas e entregar. Mas quem disse que aquele homem quer dinheiro? Eu sei que você pode dizer, mas é claro que ele quer. Mas quem quer ser igual a Jesus não pode se dar ao luxo disso. Porque Jesus, ele dá permissão para aquele homem revelar muito mais do que apenas a necessidade de enxergar. Jesus abre espaço para diálogo. Jesus abre espaço para relacionamento. Jesus abre espaço para ouvir. E quantas vezes nós pré-julgamos o que as pessoas querem. E por pré-julgarmos o que elas querem, nós damos a ela aquilo que pensamos que elas querem. Mas no fim das contas não é exatamente o que elas querem. É a tua esposa que chega para você e diz, amor, você fala, amor, pega a carta de crédito, pode ir. Talvez tudo que ela queria era conversar com você. Talvez o que ela queria era atenção sua. Talvez o que ela queria era assistir um Netflix com você e comer uma pipoca. Mas por não sermos bons ouvintes, por estarmos talvez confusos com tantas vozes ecoando por todo canto, nós não nos damos ao serviço de ouvir as pessoas ao nosso redor. E é engraçado porque muitos de nós, como cristãos, pensamos que a maior característica de um cristão deve ser a de falar. Mas eu diria para você que talvez a maior característica de um cristão deve ser a de ouvir. A palavra fala que muitos de nós não devem ser mestres. Não devem ser mestres por quê? Porque precisamos ouvir. Não devemos ser mestres todos nós, porque nós precisamos ouvir, porque precisamos escutar. E eu creio que Jesus manifestava muito mais poder e amor ouvindo do que falando. A palavra fala que Jesus ensinava como quem tinha autoridade. E eu penso que o fato de Jesus ensinar como quem tinha autoridade, na verdade demonstrava o quanto ele ouvia. O quanto ele ouvia o Pai. O quanto ele ouvia Deus. Mas não somente o quanto ele ouvia Deus, o quanto ele ouvia a mulher samaritana na beira do poço. O quanto ele ouvia Nicodemos na alta madrugada. O quanto ele ouvia os seus discípulos murmurando, reclamando, disputando poder e autoridade. Jesus era um ótimo ouvinte. E eu creio que como igreja, como corpo de Cristo, nós precisamos ter os ouvidos de Cristo. E para ter os ouvidos de Cristo, nós precisamos aprender a ouvir. E na fé cristã, tudo começa pelo ouvir. Tudo começa pelo ouvir. Tanto é que a palavra diz que a fé vem pelo ouvir. É pelo ouvir, não é pelo falar. O apóstolo Paulo falava, ele contrariava a igreja, enquanto Saulo ainda, ele perseguia os cristãos, matava os cristãos, até o momento que Jesus derruba ele do cavalo, para que ele então ouvisse. Caído do cavalo cego, sem poder ver, por causa da luz que emanou de Jesus,
Então agora Saulo podia ouvir, e aí quando Saulo ouve, Jesus pergunta a ele: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Agora que você parou com esse agito todo, me escuta, Saulo. Por que você está me perseguindo? A palavra fala diversas e diversas vezes. Não são nem 10, nem 20, nem 30 vezes, são muito mais vezes. Eu não contei quantas, mas eu sei que são muito mais. A palavra diz: aquele que tem ouvidos, ouça. Olha para quem está ao teu lado e diga: aquele que tem ouvidos, ouça. Aquele que tem ouvidos, ouça. Aquele que tem ouvidos, ouça. Por que devemos ouvir? Porque Deus está falando. Mas não somente Deus está falando, teu filho está falando. A tua esposa está falando. O teu patrão está falando. Os teus empregados estão falando. Os teus amigos estão falando. Ouça. Abra teus ouvidos e escute. Escute a dor do seu filho. Sabe, às vezes como pais nós somos impacientes e julgamos pensar que nós sabemos o que nossos filhos estão pensando, mas muitas e muitas vezes isso não é verdade. E se dessemos espaço para ouvi-los, talvez o índice de suicídio infantil não seria tão grande como é hoje em dia. Quantas crianças precisam colocar para fora o desespero delas? Talvez esse seja o motivo pelo qual a psicologia tem crescido de maneira assustadora. Porque o marido não quer ouvir, a esposa não quer ouvir, então paga alguém para me ouvir. E muitas vezes o que uma psicóloga faz é só ouvir e dizer: aham, aham. Obviamente nada contra a psicologia, pelo contrário, tudo a favor. Mas o que eu e você precisamos aprender é que muitas das dores que das pessoas ao nosso redor seriam curadas se nós as ouvíssemos. Ouvíssemos. Ouvíssemos como Jesus. Sem pré-julgamentos, sem preconceitos, sem pressa. Ouvíssemos como Jesus. E eu creio que para de fato nós revelarmos o Cristo que quer ser revelado nos nossos dias, nós precisamos abrir os nossos ouvidos. Amém? Vamos orar uma vez mais? Feche seus olhos. Espírito Santo, aquieta a nossa alma. Aquieta o nosso coração. E fala conosco. Fala conosco com o som de muitas águas. Que a tua voz possa ser como o estrondo de uma multidão passando. Que a tua voz possa ser perceptível, clara. Espírito Santo, cala as vozes ao nosso redor. Nós queremos tirar esse tempo para te ouvir. E para te ouvindo, sermos transformados por aquilo que escutarmos. Espírito Santo, dá-nos revelação, discernimento da Tua palavra. Nós clamamos a Ti. Abra os nossos ouvidos para que possamos Te ouvir. Para que possamos escutar a Sua voz, a Sua doce voz e poderosa voz. Faça isso, Pai, no nome santo de Jesus. Amém. Amém. Abra tua Bíblia lá em Tiago, no capítulo 1, versículo 19. É impressionante a quantidade de músicas cristãs que tem surgido, que de alguma forma apontam para o desejo latente da alma de ver a Deus. Músicas como, por exemplo, da Laura Sougueles, Só Quero Ver Você. Músicas como Lindo És. E tantas outras músicas que nos atraem para a beleza de Cristo. Nos atraem para a vontade de vê-lo. E uma coisa que eu e você devemos estar cientes, é que, salvo a exceção da regra, nós só veremos a Deus no dia que Ele voltar em glória.
Então essas músicas, na verdade, revelam um anseio, um desejo pela eternidade. Porque tudo que temos hoje é os nossos ouvidos. Algumas pessoas, enfim, ficam desesperadas, eu quero ver Jesus, eu quero ver Jesus. E eu acredito que esse desejo, esse anseio precisa haver no teu coração. Mas você precisa compreender e entender que, via de regra, você não vai vê-lo. Enquanto ele não voltar em glória, você não verá. E por esse motivo, Jesus fala diversas e diversas vezes, aquele que tem ouvidos ouça, porque vocês não estão me vendo, vocês estão me ouvindo. Eu estou falando. E às vezes fica essa disputa entre ouvidos e olhos, e os nossos olhos querem mais ver do que os nossos ouvidos ouvir, enquanto Jesus está se manifestando através da audição. Os nossos ouvidos são bloqueados para aquilo que Ele está falando. Por esse motivo, Tiago, capítulo 1, versículo 19, é uma baita exortação à igreja, para a igreja dos nossos dias. Aonde Tiago diz o seguinte: meus amados irmãos, tenham isto em mente, sejam todos prontos para ouvir. Prontidão em ouvir, rapidez em ouvir, agilidade em ouvir, sejam todos prontos para ouvir, tardios para falar e tardio para irar-se. Lembra daquela parábola que Jesus conta acerca do bom samaritano? O bom samaritano é aquele que atendeu um homem na beira do caminho de Jerusalém para Jericó. Na beira daquele caminho ele para tudo para prestar atenção naquele único homem que estava deitado e salteado, ele foi roubado, ele estava deitado na beira do caminho, e aquele homem para pegar ele no colo, ouvir a dor dele, sarar a dor dele, cuidar dele. Enquanto o levita, o sacerdote e outro religioso passa de largo naquele caminho, Jesus fala: esse é o cara, o bom samaritano. E eu penso que o bom samaritano só se tornou bom porque ele estava pronto para ouvir, porque ele estava pronto para auxiliar, para ajudar. Enquanto o levita e o sacerdote estavam tão apressados com a vida deles, estavam cheios de vozes ao seu redor, o único que calou todas as vozes para ouvir a dor daquele único homem foi Jesus. Foi o bom samaritano. Por esse motivo, nós devemos aprender a ser prontos para ouvir. Até porque aquilo que ouvimos pode transformar a nossa história. Aquilo que ouvimos pode transformar a nossa família. Aquilo que ouvimos pode transformar o nosso destino. Lembra Saulo? Saulo, por que me persegues? Aquela voz mudou a história de Saulo, ao ponto de ele não mais chamar Saulo, o nome dele ter que ser transformado para Paulo, porque ele ouviu a voz de Deus. Lembra de Abraão? Porque ele ouviu a voz de Deus, ele não era mais Abrão, agora ele era Abraão. Lembra de Noé? Porque ele ouviu a voz de Deus, ele construiu uma arca. Lembra de Abel? Porque ele ouviu a Deus, ele entregou uma oferta agradável a Deus. Lembra de Enoque? Porque ele ouvia a Deus, ele caminhava com Deus. Os heróis da fé, antes de serem homens que viam, eram homens que ouviam. Por esse motivo, Tiago nos exorta dizendo: sejam todos prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para irar-se. E aí existe uma correlação um tanto quanto interessante. Tiago está correlacionando ira com audição. E ele está nos dando a entender de maneira muito evidente e clara que o pouco ouvir acrescenta ira. E de fato eu confirmo o que Tiago está falando. Porque maridos que não ouvem suas esposas ficam irados com elas. Esposos que não ouvem seus maridos ficam irados com eles. É ou não é verdade?
Você está conversando lá com o seu marido, debatendo algum assunto, aí você já começa a falar em cima dele, e uma falando em cima do outro, atropelando o outro, daqui a pouco você vê, você já está com uma faca na mão, pronto para arrancar o cérebro um do outro. Porque de fato, você só pode entender o coração de uma pessoa se você ouvir. E muitas vezes, as palavras superficiais daquela pessoa, como por exemplo, seu idiota, na verdade, é só a superfície de algo muito mais profundo. De uma mulher que tem se sentido rejeitada, de uma mulher que não tem se sentido amada, de uma mulher que não tem se sentido vista, querida, desejada, de um homem que não tem se sentido honrado, de um homem que não tem se sentido respeitado, de um homem que não tem se sentido cuidado. Mas quantas e quantas vezes nós somos tardios para ouvir, sabe? Preferimos atropelar as pessoas ao nosso redor. Atropelamos marido, atropelamos filho. E por atropelar as pessoas ao nosso redor, o nosso coração vai se enchendo de ira. Porque de fato, só abandona a ira quem ouve. Eu acredito piamente que a compaixão, ela vem através do ouvir. Pelo menos assim é na minha experiência. Eu só sentia compaixão da minha esposa enquanto ela estava em crise, porque eu tinha tempo para ouvir a ela. Porque eu queria ouvir mais profundamente o que ela estava falando. Como pastor, eu tenho aprendido que normalmente o que as pessoas falam não é o que elas querem dizer. E o que elas querem dizer é muito mais profundo do que elas estão falando. E se você não ouvir com atenção, você não vai dar-se ao trabalho, a honra e a glória de entender o coração da tua esposa, do teu filho, do teu marido, do teu pastor. Por isso que Tiago está dizendo, sejam todos prontos para ouvir. Pois a ira do homem não produz a justiça de Deus. Aí ele faz uma cascata. É o ouvir que produz ira. E a ira que quer fazer justiça. Mas a ira do homem não produz justiça. Cutuca aí teu esposo, a tua esposa que está do seu lado e diga, a sua ira não produz justiça. Aí agora olha para ele e diz, aquele que tem ouvidos ouça. Tiago continua dizendo para nós, portanto, livrem-se de toda a impureza moral, da maldade que prevalecem e aceitem humildemente a palavra implantada em vocês, a qual é poderosa para salvá-los. Tiago está dizendo que nós não ouvimos, ou que temos dificuldade em ouvir por um motivo. Sabe qual é esse motivo? Arrogância, petulância, orgulho. Parece que muitos de nós eternizamos a adolescência. Parece que muitos de nós eternizamos a fase em que pensamos que sabemos de tudo. E temos resposta para tudo. Enquanto Tiago está dizendo, ei, você não escuta porque você é arrogante. Você não escuta porque é orgulhoso. E por muito ser arrogante, e por muito ser orgulhoso, você é impedido de compreender e entender o que se está falando. Por isso que ele diz, aceitem humildemente a palavra que está sendo implantada em vós. Eu fico pensando como pastor, se de fato todas as ovelhas ouvissem aquilo que é anunciado e pregado semana após semana, GP após GP, discipulado após discipulado, quanta coisa seria diferente. Quantas coisas você já aprendeu acerca do casamento? Erros no qual você volta a cometer. E volta a cometer aparentemente porque não houve humildade suficiente para ouvir. Infelizmente, um tempo atrás,
uma ovelha muito querida, veio conversar comigo dizendo que o casamento dela havia terminado. E na conversa com essa ovelha, eu me relembrei junto com ela de uma conversa que nós tivemos antes de ela se casar, em que eu falei para ela declaradamente: você não deve se casar. Ele não está pronto para casar, você não está pronta para casar. Ele ainda não é um cara que compreende as coisas de Deus. E você está entrando num jugo desigual. E naquela ocasião ela olhou para mim e falou: mas pastor, é o que eu quero fazer. Eu falei: amém, então, Deus te abençoe. Mas o conselho foi dado. E obviamente que eu não queria que o casamento dela acabasse dessa forma para que eu tivesse razão. Mas infelizmente acabou, porque 99,9% acabam dessa forma. E aí então ela veio conversar comigo, desesperada, triste, abatida, magoada, chateada. E a única coisa que eu pude fazer é abraçar ela e falar: agora escute. Vá por outro caminho. Escolha obedecer à voz de Deus. Sabe, a palavra que está sendo plantada em cada um de vocês é poderosa para salvá-los. É poderosa para salvá-los do inferno. Mas também é poderosa para salvá-los de uma vida medíocre. É poderosa para salvá-la do seu egoísmo. É poderosa para salvar o seu casamento. É poderosa para salvar a sociedade. É poderosa para salvar a tua fé. Mas para isso precisa haver humildade em aceitar a palavra que está sendo implantada. Tenha humildade para ouvir a voz de Deus e ser guiado pela voz de Deus. Seja como os bereanos, que avaliam se é a voz de Deus, mas uma vez que entenderam que é a voz de Deus, não tardam em viver a partir daquilo que ouviram. Tiago continua nos dizendo, versículo 22, sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes. Aí ele sobe um próximo degrau. Ele diz o quê? Primeira coisa, sejam ouvintes. E por exemplo, aqui nessa manhã, todos aqui estão sendo bons ouvintes. Mas agora ele vai para o degrau próximo. E ele diz, não seja apenas ouvinte, seja praticante. Porque a religião, de alguma forma, ilude e engana as pessoas ao pensar que o fato de elas ouvirem é capaz de transformá-las. E a palavra diz de maneira muito clara que a fé vem pelo ouvir, mas a fé sem obras é morta. Não adianta nós crermos que se vivemos dessa forma, nós agradaremos o coração de Deus. Se nós não vivermos dessa forma, o coração de Deus não será agradado, porque nós sabemos. A palavra diz de maneira muito clara, até os demônios creem e tremem. Agora presta atenção, a fé vem pelo ouvir. Até os demônios são bons ouvintes. Mas o que diferencia os demônios de mim e de você no nome de Jesus, não é apenas o fato de ouvirmos, mas é principalmente o fato de praticarmos aquilo que ouvimos, de vivermos a partir daquilo que escutamos a voz de Deus. Sejam praticantes da palavra, não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmo. Aquele que ouve a palavra, mas não a põe em prática, é semelhante a um homem que olha a sua face num espelho e depois de olhar para si mesmo, sai e logo esquece a sua aparência. Tiago está dizendo o seguinte, olha, você ouviu e não praticou, você é um iludido, você está enganando a si mesmo. É semelhante a um homem que olha no espelho, se enxerga, mas tendo se enxergado, vira a cara do espelho e esquece quem você é. Deixa eu dizer algo para você. A
palavra de Deus tem poder para revelar quem você é. E nessa manhã, talvez a palavra de Deus esteja revelando o quão orgulhoso você é, o quão arrogante você é, o quão presunçoso. Talvez a palavra de Deus esteja revelando tantas coisas lá no íntimo do seu ser. Mas se você teve essas coisas reveladas nessa manhã, e não as praticar, e não mudar a atitude, ela será apenas uma memória distorcida de uma pessoa que você desconhece. Por isso, que eu e você devemos ser prontos, rápidos, para praticar aquilo que ouvimos. Praticar aquilo que ouvimos. E quando Tiago fala sobre praticar aquilo que ouvimos, ele não encerra o assunto dessa maneira. Ele diz: não esquecendo-se, mas ouvindo e praticando, vocês serão felizes naquilo que fizerem. Paulo encerra esse contexto dizendo o seguinte: olha, não é suficiente praticar uma vez. É necessário perseverar na prática daquilo que você ouviu. Muita gente, infelizmente, tem entendido perseverança de maneira equivocada. Muitas pessoas pensam que perseverar é continuar. É tipo assim, perseverar é continuar vindo semana após semana na igreja, e aí eu sento e levanto, e eu vou me arrastando, e vou, enfim, reclamando, murmurando, e aí eu sento de novo, na semana que vem eu sento de novo, e depois eu sento de novo, e isso é perseverança? Não, isso não é perseverança. Sabe o que é perseverança? É Noé ter ouvido a voz de Deus, falado para ele: construa uma arca para salvar você e a sua família, e durante 40 anos ele levantar toda manhã, e bater o martelo naquela arca, acreditando e confiando na palavra que ele ouvia, é ouvido de Deus. Isso é perseverança. Perseverança na prática das obras não é um relapso de uma semana. É uma mudança de hábitos por meio da fé. Praticar o que se escuta não pode, não deve ser algo pontual na sua vida. Não deve ser um relapso muito louco que você volta para casa hoje e diz: eu vou ler a Bíblia. E aí lê hoje loucamente, até ficar com dor de cabeça. E durante um ano a tua Bíblia é esquecida no teu canto, no canto do seu quarto. Perseverança é continuar praticando aquilo que se aprendeu. E uma vez que nós continuamos praticando o que aprendemos, então um dia nós veremos o cumprimento da palavra que Cristo deu a nós. Sabe por quê? Preste atenção. A palavra não volta vazia. A palavra que Cristo lançou, ela é como uma semente, que vai ficar escondida na terra durante algum tempo. Mas algum dia, ela vai germinar, ela vai crescer e vai dar frutos. Talvez você pense que mudar algumas práticas do seu casamento que você precisa mudar, mudar algumas práticas da sua vida espiritual que você precisa mudar, não estão dando resultados. E aí entra então a maldição dos nossos dias, a maldição do imediatismo, de acreditar que tudo na vida funciona como um McDonald's. E deixa eu dizer algo para você, a maioria das coisas não funcionam como um McDonald's. Casamentos bem-sucedidos é levantar durante 40 anos todo dia e bater o martelo na arca. Profissões bem-sucedidas é levantar todo dia de manhã e bater o martelo na arca. Empresas bem-sucedidas não é apenas acreditar um dia, abrir um MEI e pensar que agora eu vou ser um magnata bilionário e a minha empresa vai vender royalties e vai ser incrível. Empresas bem-sucedidas acontecem através da constância, da perseverança na prática daquilo que você ouviu. Quantos projetos sabotados, projetos hoje que poderiam te colocar numa posição diferente da que você está.
Quantas faculdades não acabadas, cursos não terminados. E vai dizer que você não sabia que você precisaria de inglês. Lembra da sua mãe falando, vai filho, estuda. E você até creu, você até se imaginou. Enfim, sendo um homem de negócios, lidando com negócios internacionais. Mas você acreditou por um breve momento, depois esqueceu disso. E foi fazer qualquer outra coisa, menos praticar aquilo que você ouviu. Tiago diz de maneira muito clara, sejam ouvintes, praticantes, e perseverem na prática daquilo que vocês ouviram. Porque Deus é fiel para cumprir aquilo que Ele prometeu. A palavra não volta vazia. Ela é como uma semente que um dia germinará e dará muito fruto. E você será feliz naquilo que fizer. Versículo 26. Se alguém se considera piedoso, religioso, mas não refreia a sua língua, engana-se a si mesmo. E a sua religião não tem valor. Tiago encerra esse texto de uma maneira brilhante e incrível, dizendo o seguinte: olha, se você se considera um discípulo de Cristo, alguém que segue a Jesus, alguém que vai morar com Ele na eternidade, mas não refreia a sua língua, você é um mentiroso. Porque aquilo que mais pode te definir como um cristão, não é o que você fala, mas é o que você pratica por ter ouvido. Aquilo que mais te define como alguém que nasceu de novo, não são os teus discursos intermináveis nas redes sociais, não são os longos debates com a tua mulher, não é aquilo que você fala, mas é aquilo que você vive, é aquilo que você pratica. Tiago depois vai acabar essa linha de raciocínio falando sobre práticas piedosas da vida cristã. E ele vai dizendo, ei, olha só, cuidar da viúva, cuidar do órfão, esse é o produto de uma fé genuína e verdadeira. Não são discursos de Miss Mundial. Não são discursos eloquentes que demonstram o quanto você teme, o quanto você vive com Deus. Mas é a prática daquilo que você ouviu, daquilo que você aprendeu. Por isso, se queremos ser o corpo de Cristo e manifestar Cristo nesse mundo, muito mais do que falar, nós precisamos ouvir. E o mundo está falando demais. Precisa haver alguém que escute. Precisa haver alguém que escute. Enfim, essas pessoas completamente iradas, raivosas da vida, que se tivesse um botão nas redes sociais, mate, estariam matando centenas e milhares de pessoas. Precisa haver alguém que escute. E sabe quem foi esse alguém há 2000 anos atrás? Foi Jesus. Que ouviu uma mulher que estava no 5º relacionamento. Ninguém queria ouvir aquela mulher. Mas Jesus ouviu aquela mulher e entendeu que o problema dela era muito maior do que apenas divórcio. A dor que ela tinha era uma sede por aquilo que Jesus tinha para oferecer a ela. Como Jesus entendeu isso? Ouvindo. Ouvindo. Por isso, aquele que tem ouvidos, ouça. Ouça. Quebre teu orgulho e ouça teu filho. Quebre teu orgulho, ouça a tua esposa. Quebre teu orgulho, ouça o teu apacentador, ouça o teu discipulador, ouça o teu patrão, ouça os teus funcionários, ouça os teus amigos, ouça. Ouça. E quando eu estou dizendo ouvir, eu não estou falando sobre ouvir mexendo no celular. Eu não estou falando sobre ouvir assistindo televisão, eu estou falando sobre desligar tudo e apenas ser ouvidos para a tua esposa, para o teu marido, seja lá quem for, para Deus. Ouça Ele. Quando você vier em um culto, venha para ouvi-lo. Venha para ouvir a voz dEle. E Ele tem falado de múltiplas formas. Por isso que Ele diz,
Aquele que tem ouvidos, ouça. Fique em pé no seu lugar. Feche seus olhos. Eu lembro que quando eu era criança, eu pensava que na oração nós deveríamos fechar os olhos, porque se nós não fechássemos os olhos, Jesus não recebia nossas orações. Mas depois eu fui crescendo e entendi que nós deveríamos fechar nossos olhos na oração. Não era para que Jesus ouvisse nossa oração, mas era para que a nossa oração fosse verdadeira e fosse concentrada nele. Não tinha a ver com o fato de Jesus ser um bom ouvinte. Tinha a ver com o fato de nós sermos maus ouvintes. E muitas vezes falarmos coisas baseados em assimilação, em emoção, em momento. E agora nesse momento, eu quero te convidar a fazer uma oração. Jesus é um bom ouvinte, Ele ouve a tua oração. Aí no seu lugar, tente revelar para Jesus o teu coração. Saia da superficialidade, vá fundo. O que está lá dentro, transforme isso em palavras. Jesus, Ele quer te ouvir. Senhor, nós entregamos o nosso coração a Ti, confiando que o Senhor ouve as nossas dores, os nossos lamentos, as nossas angústias. E por isso clamamos a Ti, Jesus. Transforma-nos. Abençoa-nos com a Tua graça. E mostra-nos, ó Pai, que o Senhor tem nos ouvido com atenção e tem conhecido cada uma das nossas dores. Espírito Santo de Deus, nesse momento eu clamo a Ti, abra os nossos ouvidos, abra os nossos ouvidos, queremos Te ouvir, Jesus, queremos Te ouvir indo para o trabalho, queremos Te ouvir nas madrugadas, queremos Te ouvir quando estivermos em família, queremos Te ouvir na igreja, queremos Te ouvir no carro, queremos Te ouvir no ônibus, queremos Te ouvir aonde estivermos, Senhor. Liberta-nos das nossas distrações e ensina-nos a nos concentrarmos na Sua voz. E nessa manhã, a partir do que ouvimos hoje do Senhor, queremos nos tornar praticantes da Tua palavra e não apenas ouvintes.
nos ajude a praticar tudo aquilo que ouvimos nessa manhã. E de fato, recebemos salvação pela palavra que foi implantada em nós. Oramos dessa forma, nos colocamos diante do Senhor, no nome de Jesus. Amém e amém. Amém.